Vocês já tiveram aquela sensação de precisar tomar uma decisão importante e não ter direcionamento? Não saber se Deus está falando com você ou se é só coisa da sua cabeça? Hoje, nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas que eu uso na minha vida de uma forma muito prática para saber quando Deus realmente está falando comigo. Olá, eu sou a Gleice e nesse canal eu compartilho as minhas experiências e aprendizados espirituais com vocês. O erro do dia a dia, os acertos do dia a dia e tudo que a gente pode fazer para melhorar dia após dia e ter uma conexão mais profunda com o divino. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, fica por aqui, assiste o vídeo. Se você gostar, deixa um like, isso ajuda muito o canal. E bora pro conteúdo. Nesse vídeo eu vou dar 3 sinais para vocês de que Deus está realmente falando com você quando você precisa tomar aquela decisão, né? O primeiro sinal é a conexão com a palavra de Deus, o caráter de Deus especificamente, né? A voz de Deus, ela nunca contradiz aquilo que a palavra de Deus já revelou. Você entende, né? Então, se você escuta algo ou sente algo que vai contra os princípios da palavra de Deus, não é Deus falando, né? Contradiz o caráter de amor, de justiça, né? De verdade absoluta, não é Deus falando. Ou muda constantemente de direção também, né? Indeciso, uma voz indecisa, né? Depende do seu humor, né? Depende da sua ansiedade. Então, provavelmente não vem de Deus, né? Muitas vezes nossos pensamentos são instáveis, né? Um dia a gente quer uma coisa, no outro dia a gente quer outra. Mas Deus não é instável, gente. Deus é consistente, Deus é confiante, Deus é fiel naquilo que Ele nos propõe. Ele não muda de opinião todo dia, toda semana, né, conforme a nossa emoção muda, entende? Então, a pergunta prática para fazer quando a gente estiver sem direção, né, é virar e perguntar, né, isso combina, né, sobre as leis de Deus? Isso combina com o que eu sei sobre Deus? Né? Reflete amor, reflete sabedoria, reflete verdade? Né? Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda sobre os ensinamentos que Jesus nos passou, mais fácil fica de identificar essa voz, entende? Você não aprende a reconhecer alguém por foto, entende? Você aprende convivendo com a pessoa. Faz sentido para vocês? E é assim a mesma coisa com Deus, entende? Você aprende convivendo com aquilo que Ele é, entende? E o segundo sinal, vamos lá. A voz de Deus, ela sempre traz correção, mas ela não condena. Vocês entendem a diferença? Existe uma diferença enorme entre correção e acusação. Quando Deus corrige alguém, Ele mostra o erro. Mas junto a isso, Ele também mostra o caminho da mudança, entende? Você sente peso, mas também sente esperança, porque você sente a esperança de mudar, de ser melhor. Você sente a responsabilidade, mas não aquele peso emocional, né? Aquela destruição emocional. Entende? Agora, quando a voz vem da sua cabeça, do seu ego, né, ou da sua própria mente, que é uma mente acusadora, baseada nas nossas crenças, ela traz culpa, entende? Ela faz a gente se sentir incapaz, né? Ela diz que a gente vai falhar, ela diz que aquilo, de certa forma, não é o que você deveria fazer, que você nunca vai melhorar. Isso não é Deus. Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva o melhor de você. Deus chama a gente para crescer. Né? O nosso ego, ele chama a gente para se esconder, para ficar na nossa zona de conforto, né? Um exemplo simples disso, né, que talvez você não tenha percebido que precisa melhorar, né, em algum relacionamento, por exemplo, se essa percepção leva você a agir, a pedir perdão, a investir mais nisso, né, isso é um direcionamento saudável, entende? Mas se ela gera vergonha, paralisia, com certeza isso não vem de Deus, né? Quando Deus fala, ele não te reprime, Ele levanta você, Ele te ergue, né? E quando é só o seu ego falando, né, ele tenta te reduzir, tenta te acusar, entende? Tenta te reprimir. Então aprendam a identificar essa diferença, entende? Se não vem de Deus, né, você não precisa carregar, simples assim. Né? É coisa leve, é coisa que você solta, né, porque está em conformidade com a sua verdade. Né? E o terceiro e último sinal, quando uma voz ela vem de Deus, ela gera movimento, geração, entende? A voz de Deus quase sempre gera um passo à frente, né? Não é apenas aquele sentimento, né? Não é apenas uma reflexão. Ela empurra você, ela te dá aquele empurrão para você poder agir. Quando você sente aquela energia de eu vou fazer, agora vai dar certo, é isso, gente, né? Um exemplo bíblico muito, muito simples, né? Quando Jesus chamou as pessoas para seguir Ele, muitas vezes o convite exigia movimento imediato. Vamos embora, é agora, sem preparação, né? O encontro com Deus, né? Ele não deixa ninguém igual já estava. Ele provoca decisão. Você entende? Ele dá aquele up para você poder agir na hora, né? Talvez você sente um direcionamento para
Começa algo novo, conversa com alguém, né? Você perdoa, você muda um hábito, né? Ou até assume um risco e pode parecer meio ilógico naquele momento, sabe? Mas é Deus te dando direção, entende? Porque a direção de Deus, ela não te deixa confortável, ela te tira da zona de conforto, mesmo que você não entenda ali no início, no momento, né? Mas ela leva a gente para crescimento, né? Pode ser Deus te chamando para o próximo nível, então escute, né? A fé quase sempre parece irracional no começo, isso é básico, né? Mas ela faz sentido depois que a gente obedece, depois que a gente entende o propósito de Deus com aquele momento da vida, né? Deus fala e as respostas quase sempre vão envolver um passo à frente, nunca vão te deixar estagnado no mesmo lugar, entende? Então, gente, você não precisa ouvir Deus com perfeição para começar a se orientar na vida, entende? Você precisa aprender a discernir, né? Você faz isso praticando. Errar faz parte do processo em qualquer momento da vida, em qualquer coisa que a gente está aprendendo, inclusive a ouvir a Deus, entendeu? Confundir as vozes faz parte do crescimento, entenda isso, sabe? Mas à medida que a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, que a gente vai se aprofundando, a gente desenvolve intimidade com Deus, a gente desenvolve intimidade para ouvir a voz do Senhor, entende? E aprender a reconhecer o padrão da voz dele, tudo começa conhecendo a palavra de Deus, né? Tudo começa a ficar mais claro. Né? Hoje eu deixo uma pergunta para vocês aqui, né? Qual foi a última vez que vocês sentiram um direcionamento, mas não sabia se era Deus falando? Comenta aqui para mim.